Glória a Deus, chegando junto a você aqui neste domingo pela manhã para desfrutarmos da palavra do Senhor, a palavra do Senhor te despertando aí neste domingo. Querido irmão, querida irmã, você que vai se chegando, receba a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai pegando a sua Bíblia, vai pegando a sua harpa, porque nós vamos estudar a palavra do Senhor na última lição deste segundo trimestre. A multiforme sabedoria de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem se fazer presente na nossa classe nesta manhã. A nossa casa se transformou numa escola e o Senhor é o nosso professor. Fala conosco, nos instrui, nos ensina, Senhor meu Deus e meu Pai, a desenvolver uma vida que glorifique o seu nome, que tenha expressão para esta sociedade. Abençoa as famílias que estão passando por provas, seja financeira, seja, Senhor, na área sentimental, seja, Senhor meu Deus e meu Pai, na área de saúde física, Senhor, com problemas também espirituais, a tristeza. Vai agora pondo a tua mão, libertando, curando, Senhor meu Deus, fazendo com que este que te serve, esse que isso se chega, possa ter um encontro contigo e ter solução para a vida. Pai, faz presente aqui, Espírito Santo, ilumina-nos a mente e o coração para aprendermos a tua palavra. Nos abençoa nesta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Vai aí um louvor da harpa cristã para o seu coração, para você ir acordando. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo
Glória a Deus, retornando aqui depois deste hino glorioso, não é? Para vos falar da lição de número 13, deste domingo agora, 9 horas da manhã, batendo na sua porta, 27 de junho de 2021, ano da graça do Senhor. O tema é a multiforme sabedoria de Deus. Última lição do trimestre. Amém? Foi falado sobre dons espirituais e ministeriais. E agora, concluindo com a multiforme sabedoria de Deus. O textuário se encontra na carta de Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso, Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Amém? A verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, versículos 8 a 10, e depois primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 a 10, diz assim a palavra do Senhor. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Queridos irmãos, queremos dar aqui um apanhado desta lição. Amém? A lição sempre é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico desta lição vai falar sobre os dons espirituais e ministeriais. E os subtópicos deste primeiro tópico são diversos, são amplos, são dádivas do Pai. No segundo tópico, bons dispenseiros dos mistérios divinos, com sobriedade e vigilância, amor e hospitalidade, o despenseiro deve administrar com fidelidade. E o último tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons do Espírito, os dons espirituais e o amor, a necessidade do fruto do Espírito. Queridos irmãos, na introdução da revista, eu quero fazer uma leitura, bem na primeira partezinha da introdução, diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Quem é este mistério? Esse mistério é Cristo. Amém? Na própria lição vai responder que esse mistério que estava oculto não é aos homens, é Cristo a esperança da glória. Mas o que é Cristo para a igreja? Paulo vai dizer na sua carta, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento aonde se sustenta a igreja é Jesus. Jesus é o alicerce. Jesus, queridos irmãos, é aquilo que na construção ninguém vê, porém é de suma importância.
Por quê? Porque é sobre ele que se levanta o edifício. Amém? E este edifício, como se chama? Igreja. E Paulo, escrevendo na sua carta a seu filho na fé Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz assim a seu filho na fé Timóteo: para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o alicerce é Cristo. A igreja, coluna da verdade. Amém? E nenhum outro fundamento deve ser posto, porque este já foi posto. E Paulo dá um conselho, e cada um observe como constrói neste fundamento que foi posto. Mas o comentarista, ele vai nos dando estes toques, porque ele está falando da multiforme sabedoria de Deus. Para que é esta multiforme sabedoria de Deus? É para ser uso na igreja e também, meus irmãos, para a sociedade. Esta sabedoria não vai se adquirir, não é nenhum campo da ciência deste mundo, da escolástica deste mundo. Esta sabedoria vem de Deus. Então ela é uma sabedoria acima, aquela sabedoria que vai se dando à medida que vamos caminhando com Deus. E à medida que caminhamos com Deus, mais sábios e entendidos, vamos ficando das coisas. Então esta é uma lição de suma importância. Ele vai dizer assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Isso está na carta de Paulo aos Efésios. Abra a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1. Versículos 3 e 4. Diz assim: bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Escolheu antes. Amém? Antes que tudo existisse. Então aqui Paulo vai estar falando de como a igreja foi formada. E a igreja foi formada em Deus e na sua alegria. A igreja foi formada no céu, onde Deus habita. E a igreja foi formada antes da fundação do mundo, na eternidade de Deus. Então esta, não é? A igreja, que é a coluna da verdade, foi formada nos céus, na mente e no coração de Deus. E para se desenvolver este dom que recebemos, seja espiritual ou seja ministerial, nós precisamos de sabedoria de Deus. E esta sabedoria é multiforme. Quer dizer, tem de várias formas, de várias maneiras, e cada um atua, não é? Como foi chamado pelo Senhor para edificar a igreja do Senhor. Nunca se esqueça que as doutrinas foram feitas pelos apóstolos, iniciou-se com os apóstolos e até hoje se fomenta a doutrina junto com as escrituras para responder à sociedade de hoje. Amém? Graças a Deus. No primeiro tópico, queridos irmãos, passado a introdução, que é justamente os dons espirituais e ministeriais, nós vamos ficar com a palavra são diversos. Os dons espirituais e ministeriais são diversos. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículos 12, 15 e 16. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículos 15 e 16. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Amém? Queridos irmãos, e ele vai usando aqui algumas
alguns outros versículos, nós só vamos fazer menção deles. Mas quando ele diz assim, os dons espirituais e ministeriais são diversos, para quê? Para se trabalhar na igreja. E agora ele vai trazer aqui uma figura, uma mensagem, não é? Figurada. Ele vai utilizar o corpo humano, dizendo que este corpo é a igreja. E que eu e você que recebemos a Cristo, que cremos em Cristo, fazemos parte deste corpo. Não somos a cabeça, porque o cabeça é Cristo. Então, neste corpo que é a igreja, nós devemos de ter entendimento e sabedoria para desenvolver o dom que recebemos na multiforme sabedoria e graça de Deus. E isso é muito importante, eles são diversos para a operação neste corpo, para que se vá ajustando, se vá consolidando e se vai se trabalhando em harmonia e desenvolvendo. Um corpo não pode ser letárgico. Um corpo, quando está enfermo, ele está acamado, mas quando ele está saudável, ele está em movimento, em trabalho. E é isto que Paulo está dizendo. A igreja é um corpo saudável. E na ação de seus membros se trabalha os dons que cada membro recebeu. Para quê? Para exercício neste corpo, e que tenhamos esta multiforme sabedoria de Deus, para atuarmos no corpo que se chama igreja. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, ele vai falar assim, nesta diversidade, dedicação e esmero. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Se você ler esse texto, você vai observar esta palavra, dedicação e esmero, preparo e qualidade. Quer dizer que eu e você, no dom que recebemos de Deus, temos que desenvolvê-lo no corpo. Com quê? Com dedicação e com esmero, com qualidade. Esmero fala de uma peça que foi bem trabalhada, bem polida, bem apresentada e bem ajustada para o seu serviço. A segunda coisa que ele vai dizer está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 30, que é buscar com zelo os dons. Quer dizer, os dons estão aí. E nós devemos de buscar com zelo, com cuidado. Buscar ao Senhor. Senhor, faz-me útil no corpo. Faz-me produtivo no corpo. Faz com que eu desenvolva aquilo que eu tenho recebido de ti, com todo o entendimento, com toda a graça, nesta multiforme sabedoria tua. Com zelo, devemos de buscar. Na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que está aí, não é? Na questão dos dons diversos, bons dispenseiros, saber distribuir. Porque o dispenseiro, meus irmãos, ele vai trabalhar, não é, com o armazenamento e com a distribuição. Então ele vai ver, não é, as coisas que estão armazenadas para que se possa fazer a distribuição. E nesta questão de dispenseiro, ele precisa, queridos irmãos, ser fiel a Deus. Então, quer dizer, o dom que ele recebeu de Deus é para construir, é para edificar, é para exortar. E como que ele vai distribuir? Na força de Deus. Segundo Pedro, na força de Deus e para a glória de Deus. Quer dizer, ele é só um dispenseiro, que é uma ferramenta útil no trabalhar de Deus neste corpo que se chama igreja. E como dispenseiro, fiel a Deus. Mas ele sabe que nele não tem esta capacidade de fazê-lo. Então ele precisa fazer na força de Deus e para a glória de Deus. Bem era a posição do Batista, não é? Convém que ele cresça e eu diminua. O que foste ver no deserto? Vamos ver uma cana agitada pelo vento. E eu quero dizer a vocês, Jesus falando do Batista, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém como João. Ele é a voz que clama no deserto. Você iria no deserto? Sim, lá no deserto tem um grande homem, dispenseiro da multiforme graça de Deus. Seu nome é João Batista. Sua palavra é curta e certa, porém ela constrói verdades e realidades.
Amém? Na continuação de são diversos, Hebreus capítulo 2, versículo 4, este dom, na sua diversidade, na multiforme graça e sabedoria de Deus, ela deve de ser uma ação do Espírito Santo. Quer dizer que eu não posso criar isto, não é? Não posso comprar isto, tá certo? Nunca vai se esquecer daquele camarada lá que quis comprar o dom nos dias de Pedro. Não é? Ao ver as maravilhas que Deus fazia através da vida de Pedro, ele queria comprar o dom. E Pedro teve que lhe dar um chacoalho, dizendo para isso aqui, não vem de mim, não é de mim, é a operação do Espírito Santo. E tem muita gente hoje querendo, não é, fazer com que Deus esteja, sendo que Deus não está. Porque é obra e graça do Espírito Santo. Não force Deus a sua vontade. Use o dom na força e para a glória de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque quem convence é o Espírito Santo na ação da palavra. Outra coisa, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nesta questão, os dons espirituais e ministeriais são diversos, ele vai dizer, renovando o dom, a continuidade. Por quê? Porque vai se desgastando. Quer dizer, à medida que você vai dando, não é? Vai e se entregando a este corpo, você vai ficando sem forças e você precisa de renovação. O dom é um presente de Deus. E você precisa exercitá-lo na força e para a glória de Deus, sendo renovado. E uma das maneiras de renovar é o culto. Porque no culto se renova o entendimento. O culto é vivo, santo e agradável a Deus. E o que ele faz? Com que eu agora faça uma linha de divisa do que é do mundo. Porque as coisas do mundo não servem aqui. E eu sou renovado por Deus para a continuidade do exercício do dom. Porque às vezes o dom que recebo, ele pode ser aborrecedor para alguém. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre vai nos confrontar, irmãos, com os nossos pecados, com os nossos erros. E Deus usa os homens para falar com os homens na unção do Espírito Santo. No segundo tópico, bons despenseiros dos mistérios divinos, e eu quero ficar com o despenseiro deve de administrar com fidelidade. Queridos irmãos, às vezes quando a gente vai caminhando com Deus e nós vamos vendo as coisas acontecer através da nossa mão, nós pensamos que esta capacidade é nossa. E achamos que a gente pode fazer alguma coisa, não é? De nós mesmos, no corpo que é a igreja. Não, irmãos. Nós precisamos estar, não é? Como um aparelho elétrico, lá na tomada, ligado na tomada. Eu, para exercer este dom, preciso estar ligado em Deus. No livro de Paulo, na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, vai falar sobre o testemunho do dispenseiro. Eu penso que é muito importante fazer leitura desta palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Importa que os homens, quer dizer, os homens estão olhando para nós. Se estamos fazendo, não é, um testemunho e dispensando os dons que recebemos, queridos irmãos, com a graça de Deus, sem forçar Deus a uma ação a nosso favor. Testemunho. Então, às vezes as pessoas pensam que o dom lhe faz um super crente, um crente diferenciado e que ele está acima dos demais. Não, senhor. O dom é um serviço. E se olhar para o serviço, é lá embaixo. Porque Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. E ele diz assim que aquele que não serve não faz parte com ele. Então o serviço é servir o próximo, servir com amor, com dedicação, com fidelidade, com testemunho. E os homens estão olhando para o nosso testemunho.
Em 1 Coríntios capítulo 1, já que estamos abertos aí, versículos 26 e 27, vai dizer desta forma assim. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O dispenseiro, meus irmãos, aí já está dizendo, não é? Ele não tem condição em si mesmo. Quer dizer que Deus pegou este vaso de barro tão frágil e depositou dentro dele a sua glória. Façamos com fidelidade, irmãos, com todo cuidado, tá certo? Sem exacerbar naquilo que Deus nos deu ou naquilo que somos, como conhecimento de nós mesmos ou de formação que fomos adquirindo, seja ela, não é, na escola, seja ela do dia a dia, seja ela na teoria e na prática. Saiba que é um serviço e deve de ser feito com fidelidade. Uma outra coisa que quero fazer para concluir esse pensamento está em Colossenses, capítulo 1. É muito importante esta leitura, versículos 26 e 27. Quase igual a Coríntios, não é? Diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. 27, a qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Porque quando ele fala em mistério, nosso pentecostal, né, já queremos dar o nosso, ei, glória a Deus, aleluia. Mas qual é o mistério que estava oculto? Cristo. Não é nada, meus irmãos, mágico, que fascina. Não, é Cristo. E o que é Cristo? O fundamento. E o que é a igreja? Coluna da verdade. E como que eu devo de administrar o dom que recebi neste corpo que é a igreja? Na multiforme sabedoria e graça de Deus. Para quê? Para edificar, consolar e exortar. Sabendo que o que eu recebi não é de mim, vem da parte de Deus. Na ação do Espírito Santo. Devo de renovar. Devo de fazer com dedicação, com preparo, com qualidade, para a glória do seu nome. Devo de fazer como administrando com fidelidade, no testemunho, queridos irmãos, e revelando a Cristo. Ele é o mistério que estava oculto. No terceiro ponto, para concluir esta última lição, e nós na próxima semana já estaremos estudando a terceira, não é? Lição do terceiro trimestre, vai falar sobre, queridos irmãos, o governo do Antigo Testamento, e vai ser uma lição muito importante para estarmos unidos. E eu quero te convidar aqui para te dizer que a escola dominical não vai só por este meio que estamos fazendo, não é? Mas também presencial. Você pode chegar a um templo evangélico para podermos juntos meditarmos, e nada melhor do que estarmos juntos, porque nesta questão de estarmos juntos, nós tiramos nossas dúvidas, sanamos, não é, nossas questões que estamos ainda preocupados, e à medida que vai se desenvolvendo, vai tendo um ensinamento, e todos nós temos algo de Deus para dar neste ensinamento, então quero te convidar, além disto, esteja presente. Terceiro, os dons espirituais e o fruto do Espírito, a necessidade dos dons espirituais. Primeiro, nós cremos na continuidade dos dons. Tem denominação que não crê, que acha que aqueles dons foram para aquele tempo, porque era necessário que isso acontecesse na ação daquele tempo, para uma resposta da igreja, à sociedade. A igreja estava nascendo, mas nós cremos na continuidade dos dons. Como que o dom serve à igreja? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, vai falar da profecia e deve de consolar, edificar e exortar. Então observe que esta palavra, meus irmãos, é muito importante. Eu estou no terceiro tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito, a necessidade dos dons espirituais. O subtópico dentro desse tópico, primeira coisa, nós somos da continuidade dos dons pentecostais. Cremos, não é, no batismo com o Espírito Santo, a evidenciamos no falar em línguas. Cremos na ação de Deus, no dom profético de Deus usar os homens e mulheres para entregar as mensagens de Deus, que não se discordam com a Bíblia, mas que assentam com as Escrituras na revelação da vontade de Deus.
E desde a igreja primitiva, houve profetas como Ágapo, como as filhas de Filipe, como próprios apóstolos, trazendo a palavra de Deus. É a revelação para os seus dias. Então nós cremos na continuidade dos dons. Para que servem esses dons? Para consolar, edificar e exortar. Agora saiba que tudo isso tem um ingrediente. Não é o sazon, não. É o amor. É o amor. O amor, meus irmãos, é o selo, é a característica do cristão. Então, tudo que fazemos, fazemos em amor. E isso era muito contraditório nos dias em que foram escritas estas palavras para nós. Por quê? Porque lá se fazia obedecer pela força. E aqui se faz ganhar pelo amor. Que identidade diferente. Amém? Esta sociedade, queridos irmãos, está com seus pecados multiplicados. Não é? Diz lá em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, que o pecado se multiplicou. E esse pecado às vezes bate à porta da igreja. E a igreja prega contra o pecado. E ela deve de pregar contra o pecado. Porque contra o pecado é Deus. Contra o pecado é Cristo. Porque Ele nos chamou para uma nova vida, uma nova maneira de viver em santificação. E nós precisamos, então, manter o fervor. Manter o fervor. Para quê? Para que se possa exercer estes dons espirituais, renovados em Deus, fervorosos no Espírito, pregando a sua palavra. Não se deixe dominar pelo pecado, mas sirva a Deus, glorificando o seu nome, fortalecendo nele e trazendo, não é, uma palavra à igreja e usando o dom que há em você. E se você hoje estiver com o dom como estava Timóteo, não é? Desperte o dom que há em ti. Já está na hora de você despertar, porque Jesus está muito mais perto de voltar. Amém? Foi aí esta lição da Escola Bíblica Dominical para você, não é? Um arrazoado dentro desta última lição desse trimestre. Receba a palavra do Senhor. Quero te convidar, tá certo, para hoje, mais à noite, a partir das 18 horas e 30 minutos, estarmos conosco no culto de louvor e adoração a Deus. Deus te abençoe. Feliz domingo. Esteja com a sua família, desfrutando um momento de felicidade e de alegria. E à noite, na casa do Senhor, adorando o seu nome. Fique com Deus, um bom dia, na paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos concluindo esse trimestre falando desta palavra tão gloriosa, multiforme, sabedoria e graça de Deus, para exercitar o dom que recebemos de Ti no corpo que é a igreja. Continua conosco, nos dando graça e entendimento para que possamos desenvolver isto, de maneira que a sua igreja seja edificada, consolada e exortada, e possa encontrar caminhos e soluções para este dia. Abençoa este que esteve conosco, fortalecendo nesse tempo. Pedimos, pois, a tua bênção e te agradecemos, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Que a paz do Senhor esteja na sua vida. Um bom domingo, em nome de Jesus.